Ai, o amor. Esse sentimento que faz o nosso sangue ferver, que é o sentimento mais nobre que um ser humano pode ter, que é o sentimento universal, que não importa aonde você esteja, todo mundo já sentiu e sabe como é sentir amor por outra pessoa. E é claro que os artistas não deixariam de retratar nas suas obras esse que é um sentimento tão valioso para nós. Então, a gente quer te convidar para você se juntar à nossa fogueira e a gente conversar sobre a história dos relacionamentos nos videogames. Muito prazer, eu sou o Cauê da Bonfire e aqui a gente vai ter aquele papo, como sempre, de gamer para gamer e tudo começa na nossa história lá nos anos 80. E já nos primeiros consoles, a gente está falando aí do Atari, está falando aí do Nintendinho, a gente já via manifestações de relacionamento, manifestações de amor dentro dos jogos, de diferentes formas. A gente tem, por exemplo, o Jumpman, que depois se tornou o Mario, salvando a princesa Peach do Donkey Kong no seu primeiro game, e cada vez que ele conseguia resgatar a princesa, ela dava um beijinho e um coraçãozinho pulava na tela, um instante antes dela ser sequestrada novamente pelo vilão e o Jumpman ter que fazer todo o caminho novamente para poder salvá-la de novo. E lá no Atari nós temos o X-Men, que ao contrário do que você pode estar pensando, não é um jogo dos mutantes da Marvel. Nele a gente controla um personagem que está nu. E como é que a gente sabe disso? Porque ele está ali com o seu membro ereto, enquanto ele foge de uma tesoura que quer o decepar, e quando ele conclui a etapa, ele consegue ali ser recompensado com uma noite de sexo. Basicamente um jogo erótico lá nos anos 80 no Atari. Mas não era só no Atari que nós tínhamos esses jogos eróticos, né? No Japão, diversos jogos traziam temas ali relacionados a erotismo, muitos deles pareciam até hentais, onde você tinha a possibilidade e às vezes até o objetivo único de conseguir chegar às vias de fato. Eu estou mostrando algumas imagens aí para você ter noção de como eram alguns games daquela época. Mas esse tema acabou evoluindo e começou a se tornar cada vez mais presente nos jogos, mas talvez até hoje ainda não seja presente o bastante. No jogo Phantasy Star 3 de 1990, a gente teve a primeira ocasião onde podíamos escolher com quem o nosso personagem iria se relacionar e isso traria consequências dentro do jogo. Entretanto, o protagonista podia casar com duas possíveis pares ali dele, entretanto, estávamos limitados a apenas aquelas duas escolhas. Não era exatamente um jogo onde nós construíamos um relacionamento. Mas isso mudou muito rapidamente. No jogo Doyokuzi, de 1992, nós tínhamos a possibilidade de começar um relacionamento com diferentes personagens. Esse foi considerado aí o primeiro dating simulator, ou seja, nós respondíamos ali, fazíamos algumas escolhas que o jogo nos dava e a gente, baseado nas escolhas, iríamos ter sucesso ou fracasso com uma ou outra garota. Esse é um game de temática bem japonesa, daquelas de colegial, sabe? Que a gente vê nos animes como Yu Hakusho ou Sakura Card Captors, nos jogos o Persona representa isso muito bem, e esse é um tema, né, uma temática que o Japão usa muito nas suas obras, e esse game é um game de colégio japonês e o primeiro dating simulator, como eu disse. 2 anos depois do Doyokuzi, nós tivemos o Angelique, que também é um jogo japonês, e o primeiro game que se sabe onde nós podíamos ter um relacionamento se quiséssemos, mas poderíamos jogar o jogo inteiro sem nos relacionar com outros personagens. E aqui tem uma curiosidade, o Angelique também provavelmente foi o primeiro jogo da história feito por uma equipe única e exclusivamente composta por mulheres. E a gente nesse jogo controla também protagonistas mulheres, o que mostra que já era um tema importante naquela ocasião, naquele país. Daí em diante, nós começamos a ver isso cada vez mais frequente em jogos tanto orientais quanto ocidentais. E aí eu quero compartilhar com você uma listinha de jogos importantes, emblemáticos e grandes que tiveram algum tipo de relacionamento dentro deles.
A gente pode começar citando o Harvest Moon de 96, onde você podia casar com diferentes pessoas ali nele. Nós tivemos o Fallout 2 em 98, que era um jogo de escolhas e consequências e relacionamentos baseados nisso. Tivemos o Thousand Arms de 99, que era um RPG japonês que também trazia possibilidades de relacionamentos diversas. Nós tivemos aí o Baldur's Gate 2, feito pela BioWare, que começou nessa época a se especializar nesses RPGs de escolhas e consequências, e até hoje ela é muito respeitada por isso. Esse é um jogo de 2000. Em 2001 nós tivemos o The Sims 2, que implementou dentro do sistema do game os relacionamentos. Em 2004 tivemos o Fable, que também tinha essa possibilidade, o Mass Effect de 2007, também da BioWare, e o Dragon Age Origins, também da BioWare, em 2009. Todos eles foram aperfeiçoando essas opções de relacionamentos e permitindo que você se relacionasse com cada vez mais pessoas, e pessoas cada vez mais diversas, até a gente chegar em Baldur's Gate 3, que te permite se relacionar com praticamente todo mundo, inclusive com um druida que se transforma em urso na hora do ato sexual. E eu acho que é muito legal ilustrar essa evolução e essa importância que os jogos com romance ganharam ao passar do tempo, citando Final Fantasy. Essa que é uma franquia muito longeva, mas que nos primeiros games você jogava com um personagem meio que criado por você. A partir do Final Fantasy IV, nós começamos a jogar com personagens pré-definidos. E também nesse jogo, e a partir dele, nós começamos a ter histórias de romance em Final Fantasy em quase todos os games. Eu vou ver se eu lembro de todos aqui para citar para vocês. No Final Fantasy IV, nós tivemos a história do Cécio com a Rosa. No Final Fantasy VI, tivemos ali o Loki com a Celis. Final Fantasy VII, o romance de Tifa e Cloud, e também o da Aerith com o Zack. No Final Fantasy VIII, a temática era basicamente a história de amor do Squall com a Rinoa. Final Fantasy IX, o Zidane e a Garnet. Final Fantasy X, o Titus e a Yuna. No Final Fantasy XII, não tivemos nenhum relacionamento ali, a não ser uma menção a algumas possíveis relações que poderiam acontecer, mas não houve, o que a gente pode considerar uma quebra nessa cultura que havia sido criada, mas que volta no Final Fantasy XIII, onde a gente tem ali o Snow e a Sarah. A gente tem no Final Fantasy XV o Noctis com a Lunafreya, e no Final Fantasy XVI a história belíssima do Clive com a Jill. Então, podem perceber que esse foi um tema repetido nesses games, né? E cada vez mais repetido em todos os jogos que a gente vê. Então é muito normal e esperado que a gente veja relacionamentos nos games de hoje por um motivo muito simples. Eles dão dinheiro. Eu fiz um levantamento aqui e eu descobri que o tema do amor é o mais presente em praticamente todas as obras de arte. Para citar um único exemplo, 90% das músicas que existem no mundo são sobre amor. Ou seja, esse é um tema que conversa muito bem com as pessoas, esse é um tema que atrai as pessoas, esse é um tema que faz as pessoas consumirem. Então, é lógico que isso seja trazido para os videogames, principalmente porque talvez os games sejam a forma de arte mais interativa que exista, o que nos permite essa possibilidade de termos relações diferentes com quem a gente quiser. Então, se você ver num game que o personagem principal tem a possibilidade de ter relação com as mais diversas pessoas, saibam que isso nada mais é de uma forma daquele jogo atingir mais gente, já que todos nós, de alguma forma, sabemos o que é amor, não é? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha se sentido acolhido aqui na nossa fogueira e faça parte da Bonfire você também. Nos siga em todas as redes sociais, se inscreva aqui no canal, deixe a sua opinião e compartilhe aí qual é a sua história de amor favorita da história dos videogames. Muito obrigado e até a próxima.